pequenos animais pela École Nationale Vétérinaire Alfort, em Paris, na França. Ela é mestre pelo Departamento de Patologia Experimental Comparada pela Faculdade USP. Ela é oncologista diplomada pela Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, a Abrovet. Ela é coordenadora e superespecialidade em nutrição oncológica da Associação Brasileira de Oncologia Veterinária. Ela é professora em cursos de especialização Lato Sensu em Oncologia Veterinária. Ela é médica veterinária do setor de oncologia do EMAIS Especialidades Veterinária. Ela é responsável também pelo setor de oncologia do Hemovet, Laboratório e Centro de Hemoterapia Veterinária. Ela é consultora de produtos nutracêuticos para multinacionais e além de membro da Associação Brasileira de Oncologia Veterinária. Apresento para vocês, essa é a doutora Juliana Cirillo. Fique à vontade, doutora. Olá, pessoal, boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer o convite, né, para essa live de hoje. É um prazer enorme poder falar para vocês. Eu vou fazer o meu compartilhamento de tela para a gente iniciar essa apresentação. Só um minutinho, tá? Estão todos ouvindo? Tá tudo certo aí? Sim, tudo certo, perfeito. Doutora, perfeito o som. Tá. Perfeito. Perfeito, tudo certo. Pronto. Bom, então, o tema dessa live de hoje, né, vai ser... Doutora Juliana, seu áudio está mudo. Acho que entrou num... Doutora Juliana, precisa liberar o áudio seu, por favor. Pronto. Estão me ouvindo? Ok. Tá. Pode continuar. Estão vendo a tela agora? Estão me ouvindo? Sim, doutora. Ok, está com a tela correta, doutora. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o tema da live de hoje, né, vai ser sobre a utilização do ômega 3 na veterinária, né? Como e quando prescrever esse nutracêutico. Então, como o Dr. Márcio falou, realmente o ômega 3 é um nutracêutico bastante utilizado, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do uso do ômega 3 para nós, humanos, e é algo que a gente tem ouvido falar cada vez mais, né? Não só para nutrição humana, mas também para veterinária. Então, eu trouxe aqui alguns trabalhos para vocês, para mostrar as diferentes especialidades, onde a gente tem estudos comprovando os benefícios do ômega 3, tá? E como que a gente pode receitar isso para os pacientes, em quais situações. Então, vamos lá. Antes de começar falando do ômega 3, eu queria explicar um pouquinho o que é o ômega 3, né? Para a gente entender da onde ele vem, qual que é a sua estrutura química, como que funciona o seu mecanismo de ação. Então, assim, quando a gente fala em ômega 3, na verdade, ele é um ácido graxo, né? E a definição de ácido graxo é o quê? É um lipídio, né? Uma gordura. E ele é formado por cadeias de carbono, como a gente pode ver aqui nessa figura, né? Então, são vários carbonos ligados uns aos outros, que são ligados também ao hidrogênio e que, na sua extremidade, eles possuem um radical ácido, tá? E qual que é a função desses ácidos graxos no organismo, né? Então, eles exercem diversas funções. Eles funcionam como fonte de energia, eles participam do transporte de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. Eles fazem parte da composição da membrana celular e têm um papel importantíssimo na regulação celular e em processos de sinalização celular. E isso vai ser importante quando a gente for falar principalmente da sua utilização na oncologia, tá? Bom, então, quando a gente pensa em ácidos graxos, né, a gente tem que lembrar que, assim, os ácidos graxos, eles fazem parte da estrutura dos fosfolipídios que compõem a membrana de todas as células no nosso organismo, tá? Então, nessa figura aqui,
né? A gente tem a figura de uma célula, e aí aqui na membrana da célula, a gente tem os fosfolipídios. E nesses fosfolipídios, a gente tem essas estruturas aqui em vermelhinho, que é o que a gente chama de lipid rafts, ou domínios lipídicos, tá? E é exatamente nessas estruturas aonde eu vou ter a incorporação do ácido graxo. Na verdade, toda a gordura que é consumida na dieta, ela vai ser incorporada na membrana da célula. Então, dependendo da composição da gordura da minha dieta, eu vou ter essa incorporação na membrana celular, seja ela composta mais por ômega 3, ou por ômega 6, ou por colesterol, enfim. Dependendo do perfil lipídico dessa dieta, eu vou ter essa incorporação na membrana da célula. E de acordo com o tipo de gordura que eu tenho nesses lipid rafts, eu vou ter diferentes funções, tá? Então, quando eu tenho uma dieta rica em ômega 3, esse ômega 3 vai incorporar aqui nesses lipid rafts, vão ativar uma série de fatores aqui intracelulares e vão interferir em processos de sinalização celular, além de participar na ativação de receptores presentes na membrana da célula. Então, esse seria um dos principais mecanismos de ação do ômega 3 no organismo. Bom, quando a gente fala em ômega 3, é importante a gente saber classificar, né, o ômega 3. Então, a gente tem diferentes formas de classificação. A mais simples é quando a gente classifica os ácidos graxos em relação ao seu tamanho, né, o tamanho da cadeia. E por que isso é importante? Porque, de acordo com o tamanho da cadeia, esse ácido graxo ele vai ser mais absorvido ou menos absorvido pelo organismo. Então, a gente pode falar em ácidos graxos de cadeia curta, ácidos graxos de cadeia média e os de cadeia longa. E quando eu tô falando em ômega 3, eu tô falando em ácido graxo de cadeia longa, tá? O ômega 3, ele é composto basicamente pelo EPA, que é esse ácido eicosapentaenoico, e pelo DHA, que é o ácido docosahexaenoico. E como a gente pode ver aqui na figura, ó, o DHA, ele é composto, então, por 22 carbonos, então é uma cadeia bem longa, e o EPA um pouquinho menor, composto por 20 carbonos. E a gente sabe que quanto mais longa essa cadeia, mais suscetível à oxidação esse ácido graxo é. A gente ainda pode classificar um ácido graxo em relação ao seu grau de saturação. Então, a gente tem os ácidos graxos saturados, que são aqueles que não apresentam nenhuma dupla ligação, e os insaturados, que possuem uma ou mais duplas ligações entre as cadeias de carbono. E é exatamente aqui que vai entrar o ômega 3, tá? Então, o ômega 3, ele é um ácido graxo insaturado, e como ele apresenta mais de uma dupla ligação, então a gente chama ele de poliinsaturado. E esse número que a gente dá, se o ômega é 3, 6, 9, né? Por que cada um tem um número? Na verdade, isso vai variar de acordo com a posição. Então, nessa imagem, né? O que a gente vê? O ômega 6, por que ele chama ômega 6? Porque a primeira dupla ligação entre os carbonos aparece no 6º carbono, tá? Aqui o ômega 3, ó, a primeira dupla ligação aparece no 3º carbono, e assim por diante. E por que é importante eu saber o número de duplas ligações que um ácido graxo tem? Porque esse número de duplas ligações vai interferir na fluidez da membrana celular. Então, quanto mais duplas ligações, mais fluida essa membrana fica. E uma vez que ela é fluida, ela vai ter diferentes propriedades. E a gente ainda pode dizer que um ácido graxo, ele não é essencial, que é quando o nosso organismo consegue produzir, né, a partir da dieta, como, por exemplo, o ômega 9, mas a gente diz que um ácido graxo é essencial quando o nosso organismo não produz, que é o caso do ômega 3. Uma vez que a gente não produz, a sua obtenção a partir da dieta é extremamente necessária, tá? Então, o ômega 3, ele é um ácido graxo poliinsaturado essencial. Tanto nós como os animais não produzimos nem ômega 3, nem ômega 6, então eles devem ser consumidos a partir da dieta, tá? E aí, quando a gente fala em ômega 3 e ômega 6, é muito importante, gente, essa questão da relação ômega 6 ômega 3. Por quê?
porque tanto um como o outro, eles vão ser incorporados lá na membrana celular. E aí, nessa imagem, o que a gente vê, né? Então, aqui o ômega 6, a partir do momento que ele é consumido, ele vai ser metabolizado pela ação de diferentes enzimas, assim como o ômega 3, tá? E conforme ele vai sendo metabolizado, ele vai se transformando em outros compostos. E a gente vê que, assim, não existe uma interconversão entre eles, ou seja, o ômega 6 nunca vai se transformar em 3, assim como o 3 nunca vai se transformar em 6. Mas o que a gente vê é que tanto um como o outro, eles competem pelas mesmas vias enzimáticas. Então, por exemplo, para eu ter a conversão aqui do ômega 6 até esse AA, que é o ácido araquidônico, eu vou depender dessas enzimas aqui, só que elas também são importantes para a conversão do meu ômega 3 em EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, tá? Então, o que isso significa? Que é a dieta do paciente que vai determinar qual que é o tipo de ácido graxo mais prevalente. Então, se você tiver uma dieta muito rica em ômega 6, como as enzimas de conversão são as mesmas daquelas do ômega 3, com certeza você vai ter uma membrana celular mais rica em ômega 6, e a gente vai ver qual que é a consequência disso. Mas se você tiver uma dieta rica em ômega 3, né, ou quando você faz uma suplementação de ômega 3 para esse paciente, então você vai ter uma maior incorporação do ômega 3 na membrana da célula do paciente, e aí a gente vai ver que isso vai ter consequências muito positivas para o nosso paciente. Então, vamos lá. O ômega 6, né, quando ele é ingerido a partir da dieta, como, por exemplo, através de óleos vegetais, como óleo de milho, o ovo, carnes, né, proteínas animais, a gente vai ter o ácido linoleico, tá? Que pela ação da enzima delta 6 desaturase vai se transformar em ácido araquidônico. Da mesma forma que o ômega 3, quando ele é ingerido na sua forma de ácido alfa-linolênico, pela ação dessa mesma enzima, delta 6 desaturase, vai se transformar em EPA e depois, pela ação dessa enzima, vai se transformar em DHA, tá? Aonde que eu tenho muito ácido alfa-linolênico? Na linhaça, por exemplo, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que a linhaça é um alimento muito rico em ômega 3. Só que, quando a gente fala disso na veterinária, qual que é a diferença? O cão e o gato, gente, eles apresentam uma grande deficiência nessa enzima, da delta 6 desaturase, tá? Então, o que acontece? Quando você fornece um alimento rico em ômega 3, como, por exemplo, a linhaça, para o cão ou para o gato, ele vai depender dessa enzima para transformar esse ácido alfa-linolênico em EPA e DHA. Ou seja, o ômega 3 proveniente da linhaça, ele acaba sendo não aproveitado pelo cão e pelo gato. Nós, seres humanos, nós temos delta 6 desaturase em abundância. Então, quando um homem, né, quando um ser humano consome a linhaça, ele vai obter facilmente EPA e DHA, mas o cão e o gato não. Então, se você um dia falar, estou colocando linhaça na alimentação do meu pet para ele ter mais ômega 3, esquece. A linhaça não é uma boa fonte de ômega 3 para o cão e para o gato, tá? Como que eu posso, então, fornecer o EPA e o DHA para o cão e para o gato? Eu posso fornecer através de algas marinhas, que são ricas em EPA e DHA, ou peixes de águas profundas, como, por exemplo, salmão e sardinha, tá? Só que, mesmo que a gente consiga fornecer a partir de algas e peixes de águas profundas, quando a gente pensa numa suplementação com fins terapêuticos, como eu vou mostrar aqui nessa aula, a quantidade de EPA e DHA que eu preciso é uma quantidade muito grande, e fica difícil a gente obter só através dos alimentos. Então, gente, hoje em dia, quando a gente quer enriquecer a dieta do paciente com ômega 3 na veterinária, o ideal é que a gente realmente faça uma suplementação. Vocês podem observar que no rótulo das rações, né, elas são enriquecidas com ômega 3, muitas vezes pacientes que fazem alimentação caseira, você vai ter lá uma quantidade de ômega 3 nos alimentos, mas para a gente ter níveis otimizados desse nutracêutico, o ideal é a gente fazer a suplementação. Por quê? Porque através desses nutracêuticos, quando eles apresentam-se numa forma comercial, a gente tem uma concentração muito mais alta
de EPA e DHA. E esses produtos, né, que são formulados para a veterinária, obviamente, eles não vão usar a linhaça como fonte de ômega 3, né? Normalmente usa algas marinhas ou mesmo o óleo de peixe. Bom, e qual que é a importância dessa relação ômega 6 ômega 3? A questão, gente, é que quando o animal ou nós, né, consumimos ômega 6, esse ômega 6, ele vai ser metabolizado em ácido araquidônico, que vai gerar prostaglandinas da série PAR, tá? E qual que é o problema disso? Essas prostaglandinas da série PAR, elas têm uma ação pró-inflamatória e proliferativa nos tecidos, ou seja, ela não tem uma ação muito boa no nosso organismo, né? Claro que o ômega 6, ele tem diversas funções, ele é muito importante, mas quando eu tenho um excesso de ômega 6 na dieta, eu vou ter uma dieta com um perfil mais inflamatório. Ao passo que o ômega 3, quando ele é metabolizado em EPA e DHA, ele vai gerar prostaglandinas da série ímpar, que tem um papel mais anti-inflamatório, ou seja, elas vão atuar na atenuação do processo inflamatório, e por isso acabam sendo tão benéficas para o organismo. E aí, uma vantagem, né, que a gente tem do ômega 3 em relação ao ômega 6 é o seguinte: quando a gente fala nessa questão da relação ômega 6, ômega 3 da dieta, por que isso é importante? Porque o EPA e o DHA, eles têm a capacidade de inibir a formação do ácido araquidônico proveniente do ômega 6. E quando a gente fala nessa inibição da formação do ácido araquidônico, a gente está falando principalmente do EPA e do DHA. Então, quando você for pegar trabalhos na literatura falando sobre as ações do ômega 3, você vai até ver que tem trabalhos que falam do ácido alfa-linolênico, que é o ALA, mas o EPA e o DHA, eles chegam a ser 5 vezes mais potentes que o ALA quando a gente fala em supressão de prostaglandinas com ação inflamatória, tá? Então, sempre que você enriquece a dieta do paciente, ou mesmo a sua dieta com ômega 3, você está inibindo a formação de prostaglandinas inflamatórias derivadas do ômega 6, que muitas vezes está presente em excesso nas dietas. Bom, então vamos ver um pouco agora quais são as principais indicações do ômega 3 na veterinária. Eu coloquei aqui, gente, uma lista das principais patologias onde a gente tem descrição na literatura, tá, de utilização do ômega. Então, a gente vai falar sobre o seu uso em quadros dermatológicos, em quadros de cardiopatias, para doença renal, para osteoartroses, para hiperlipidemias, distúrbios neurológicos, no câncer, né, que é aí a área principal que eu atuo, e outros estudos que vêm sendo desenvolvidos com ômega 3, mostrando respostas já para doença inflamatória intestinal crônica e obesidade. Então, vamos começar falando sobre as dermatopatias. Em relação às dermatopatias, gente, os principais estudos com ômega 3, eles mostram os seus benefícios, principalmente em relação a cães atópicos no controle do prurido, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui um trabalho que foi realizado com 22 cães atópicos que recebiam uma dieta controlada, e esses animais foram suplementados com ômega 3, de forma que a relação ômega 6 ômega 3 da dieta ficou em 5,5 para 1, tá? O ômega 6, ele sempre vai ter uma quantidade maior na dieta, até porque ele é mais prevalente nos alimentos. Mas o grande problema tá quando essa relação ela é muito alta, tá? Então, 5,5 de ômega 6 para 1 de ômega 3 é considerada uma dieta bem rica em ômega 3, tá? Então, essa dieta foi fornecida por 2 meses para os pacientes, e eles dividiram os animais em 2 grupos. Um grupo que estava num estágio inicial da doença atópica, onde nenhum tratamento ainda tinha sido feito, e um outro grupo que já tinha atopia há um tempo, já tinha testado outros tratamentos, mas não tinha tido uma boa resposta. E eles avaliaram os pacientes no início do tratamento, depois de 1 mês e depois de 2 meses da suplementação do ômega. E ao final do estudo, o que eles observaram? Que houve sim um melhor controle do prurido e uma menor concentração de ácido araquidônico, lembra o ácido araquidônico, que é proveniente do ômega 6, eles viram esses resultados benéficos no grupo 1, que foi o grupo
que estava no estágio inicial da doença, tá? Então, ambos os grupos receberam essa dieta com suplementação de ômega 3, mas eles viram que o resultado foi melhor no grupo 1. Então, o que eles concluíram? Que a suplementação de ômega 3 para pacientes atópicos, visando o controle do prurido, tem uma ação melhor em estágios iniciais da doença, se comparado àqueles pacientes que já estão em tratamento prolongado, seja com o uso de corticoides ou com outros imunossupressores, tá? Então, vale a pena a gente fazer uma suplementação de ômega 3 em pacientes atópicos logo que eles são diagnosticados com a doença. Esse outro estudo, de 2016, avaliou o uso do ômega 3 em pacientes que faziam uso da ciclosporina. E ele foi um estudo muito bem feito, porque aqui é um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, né, que é onde a gente tem um dos resultados mais fidedignos, e eles avaliaram 36 cães com dermatite atópica que estavam recebendo ciclosporina e, a princípio, estavam estáveis. Dividiram esses animais em 2 grupos. O primeiro grupo recebeu ômega 3, junto com uma dose mínima de ômega 6 por 12 semanas, e o segundo grupo recebeu placebo. Eles avaliaram o índice de prurido, a qualidade do pelame, a qualidade de vida e a condição global do paciente. E ao final do estudo, eles obtiveram como resultados que o grupo 1, que recebeu a suplementação de ômega 3, eles conseguiram fazer uma redução na dose de ciclosporina, tá, para quase metade, né, de 4,1 para 2,6 miligramas quilo. No grupo 2, até teve uma redução, mas muito discreta, ó, de 3,5 para 3,3 apenas miligramas por quilo. E aí eles viram uma melhora estatisticamente significante do prurido no grupo 1, que foi o que recebeu o ômega, em relação ao grupo que recebeu apenas placebo. Então, mais um estudo mostrando os benefícios do ômega para controle do prurido em pacientes atópicos, tá? Bom, saindo um pouquinho das dermatopatias, vamos falar das cardiopatias. A insuficiência cardíaca, a gente sabe que é extremamente comum na veterinária, e, na verdade, gente, ela é considerada uma condição inflamatória, né? Por quê? Porque na insuficiência cardíaca, a gente tem a produção de muitas citocinas inflamatórias no organismo. E essas citocinas acabam levando a uma perda de massa magra, que é aquela caquexia cardíaca que a gente vê no paciente, né? Essa caquexia, ela tem efeitos deletérios no organismo do animal como um todo, mas também no coração, porque você acaba tendo uma atrofia da musculatura, e isso gera mais inflamação, né? Nessa inflamação, eu tenho produção de TNF-alfa e interleucina 1, que são citocinas inflamatórias, que levam muitas vezes à perda do apetite no paciente e a um quadro de perda de massa magra, né, que é o catabolismo muscular, e isso está associado a quadros de anorexia em 34% dos cães e 84% dos gatos. E, obviamente, leva a uma perda na qualidade de vida dos pacientes, tá? E essa caquexia, ela é considerada um fator de risco independente para a mortalidade, isso em pessoas, tá? Que apresentam insuficiência cardíaca, ou seja, o score de condição corporal de pessoas com insuficiência cardíaca é extremamente importante. Então, quando eu tenho um quadro de insuficiência cardíaca, a gente tem que se preocupar não só com as medicações, né, que são utilizadas para aquela cardiopatia, mas principalmente com o manejo nutricional do paciente. E o que a gente sabe? Que o ômega 3, ele tem a capacidade de bloquear os efeitos dessas citocinas inflamatórias, né? Lembra? Ômega 3 bloqueia inflamação. Como eu consigo reduzir essa inflamação, eu reduzo essas citocinas inflamatórias, além de produzir substâncias que a gente chama de resolvinas e protectinas, que são substâncias que também têm um perfil anti-inflamatório, tá? O ômega 3 ainda tem um efeito antitrombótico para pacientes cardiopatas e ele provoca uma vasodilatação, tá? Isso a gente tem bem descrito em estudos da doutora Lisa Freeman, que é bem conhecida aí no meio veterinário nessa parte de cardiopatias em cães. Então, como eu falei, né, a insuficiência cardíaca, ela é uma condição inflamatória. E aí tem um trabalho da doutora Lisa Freeman, ele é um pouco antigo, mas ele é um dos mais clássicos que a gente tem com ômega 3, que é um dos poucos trabalhos onde eles citam doses, né, do ômega, e ela mostra os benefícios do uso do EPA e do DHA, nessas doses aqui citadas,
para cães com quadros de cardiomiopatia dilatada e insuficiência cardíaca. Ela observou que os pacientes que consumiram ômega nessas doses tiveram maior sobrevida e menor perda de massa muscular, se comparado a cães do grupo placebo, que eram cães que não receberam a suplementação de ômega, tá? Foi observado também que animais que têm insuficiência cardíaca, eles realmente apresentam níveis reduzidos de EPA no plasma. Isso independentemente da causa de base dessa insuficiência cardíaca. E como a gente sabe que na insuficiência cardíaca existe uma diminuição da função do miocárdio em captar a glicose, que é a fonte de energia, né, para a célula cardíaca, quando eu faço o uso do ômega 3, ele melhora essa captação de glicose pelas células e, consequentemente, melhora a função cardíaca do paciente. Um outro quadro bem importante do uso de ômega 3 aí dentro da cardiologia seria em cães da raça boxer. A gente sabe que esses animais apresentam aquela cardiomiopatia ritmogênica, né, do ventrículo direito, que são quadros de arritmias ventriculares que são muitas vezes fatais nesses animais. É uma doença hereditária, onde a gente tem uma alteração dos canais de cálcio intracelular, e ela pode estar presente em cerca de 36% de cães da raça boxer saudáveis, que não apresentem nenhum sinal clínico, tá? Quando esses pacientes fazem o Holter, a gente observa que muitas vezes eles fazem mais de 100 episódios de VPC em 24 horas, e um estudo mostrou que 23 cães da raça boxer que apresentam essa cardiopatia, 39% deles tiveram quadro de morte súbita. Então, realmente, é uma patologia extremamente importante nessa raça. E por que a gente está falando dela aqui? Porque tem um estudo mostrando os benefícios do ômega 3 para cães que apresentam essa cardiopatia, tá? Nesse estudo, eles separaram os animais em 3 grupos. Um grupo recebeu óleo de girassol, o outro grupo, óleo de linhaça, e aí eu queria que vocês lembrassem aqui o que eu falei para vocês da linhaça para cães, tá? E o outro grupo recebeu óleo de peixe por 6 semanas. E o que eles viram? Que ao final do estudo, houve uma redução significante no número de VPCs apenas nos cães da raça boxer que receberam o óleo de peixe. Então, gente, esse estudo, ele mostra muito bem para a gente aquela questão da linhaça que eu falei para vocês, né? Então, você até pode dar óleo de linhaça para o cão, só que ele não vai conseguir converter o ALA em EPA e DHA, porque ele tem uma deficiência da enzima delta 6 desaturase. Então, o único grupo que realmente a gente observou o benefício do ômega 3 na cardiopatia foi o grupo que recebeu o óleo de peixe. E eles viram que quanto maior as concentrações de EPA e a concentração total de ômega 3 no plasma desses pacientes após a suplementação, menor foi a frequência de VPCs observados, tá? Então, o uso de ômega 3 para cães da raça boxer, que são extremamente predispostos a essa alteração cardíaca, é muito benéfico. Outros mecanismos de ação do ômega 3 que a gente tem descritos na literatura, né, seria também melhor em cães com doença valvar crônica. Por quê? Porque ele reduz o remodelamento cardíaco, ele reduz a frequência cardíaca e as variações da frequência cardíaca, reduz a pressão arterial, melhora a função endotelial, assim como a função dos barorreceptores cardíacos, e também causa uma melhora na função imunológica. Então, gente, se a gente for ver aqui, os benefícios do ômega 3 para pacientes cardiopatas são enormes, tá? Todo paciente cardiopata deveria receber uma suplementação de ômega 3. Então, aqui é um slide, né, que ele faz um resumo aqui do que a gente falou, mostrando os benefícios do ômega 3, tanto como você tem um estágio inicial da doença cardíaca, então você pode receitar o ômega 3 pensando em prevenção, como quando você já tem a doença instalada, né? Então, o ômega 3, ele pode diminuir os quadros de arritmia, melhorar a função mitocondrial dos miócitos, né? Então, ele melhora a função cardíaca, e quando você já tem a doença instalada, ele reduz a agregação plaquetária,
reduzindo o risco de trombo. E quando a gente fala em trombo, a gente tem que lembrar também das cardiomiopatias em gatos, né? A gente sabe que gatos com cardiomiopatias têm um risco maior de fazer trombo, então os felinos também podem se beneficiar da suplementação com ômega 3. Bom, saindo um pouquinho das cardiopatias, vamos falar de doença renal. Quando a gente fala em doença renal, a gente sabe que é extremamente importante uma dieta rica em antioxidantes e também uma dieta rica em ômega 3. Por quê? Para a gente reduzir o estresse oxidativo renal. Quando eu tenho a doença renal, ela não deixa de ser uma condição inflamatória. Então, novamente, eu vou ter produção de prostaglandinas inflamatórias. Então, quando você entra com o ômega 3, você consegue interferir na produção dessas prostaglandinas inflamatórias e, dessa forma, retardar a progressão da doença renal crônica, tá? Muitas vezes, quando você já tem o dano renal, você não vai conseguir reverter isso com ômega 3, mas você consegue evitar que a doença progrida de forma mais acelerada. Então, a gente tem diversos benefícios do ômega 3 descritos para pacientes nefropatas, como redução da proteinúria, prevenção dos quadros de hipertensão glomerular, que é extremamente comum na insuficiência renal, redução da fibrose túbulo-intersticial, redução na glomeruloesclerose, que são todos os processos que a gente vê com a progressão da doença renal, e redução na produção dos eicosanoides pró-inflamatórios, né, que são essas prostaglandinas inflamatórias, tromboxanos, citocinas inflamatórias de forma geral. Aqui, só para citar um exemplo do que seria uma dieta de manutenção, né? Então, normalmente, uma dieta de manutenção, ela costuma ter uma relação ômega 6, ômega 3 de 25:1. E quando a gente avalia a pressão capilar glomerular normal em cães, ela é de 60 a 65. Quando a gente tem um quadro de insuficiência renal crônica, como eu falei para vocês, é muito comum a hipertensão glomerular. E aí a gente tem um estudo, né, que é ilustrado aqui nesse gráfico abaixo, que foi um estudo onde realizaram uma suplementação de ômega 3 para pacientes nefropatas que apresentavam uma hipertensão glomerular, de forma que a relação ômega 6, ômega 3 da dieta, que antes era 25:1, passou a ser 5:1. E eles viram que com essa suplementação de ômega 3, houve uma normalização da pressão glomerular. Então, ó, aqui, gente, esse gráfico, aqui mostra a pressão glomerular, tá? Quando a relação ômega 6, ômega 3 da dieta era de 50:1, ou seja, uma dieta muito rica em ômega 6, essa pressão estava acima de 70. Quando essa relação estava em 25:1, ela estava mais alta ainda, estava cerca de 75. E quando eu fiz a minha suplementação com ômega 3, deixando a dieta em 5:1, houve uma redução significante na pressão glomerular, de forma que ela voltou para os níveis normais, que é aqui de 60 a 65, tá? Então, a suplementação de ômega 3, para pacientes nefropatas, ela também é extremamente benéfica. Aqui foi um estudo realizado em cães, onde eles induziram um quadro de insuficiência renal e dividiram esses animais em 3 grupos. Um grupo recebeu óleo de peixe, o outro grupo recebeu óleo de cártamo, que é um óleo rico em ômega 6, e o outro grupo recebeu gordura bovina, que também é rica em ômega 6, por 20 meses. E o que eles observaram? Que houve uma menor proteinúria, menores níveis de creatinina, de colesterol e de triglicérides apenas no grupo que recebeu óleo de peixe. Ou seja, o óleo de peixe conferiu um efeito protetor na parte renal desses pacientes. E eles viram que o grupo que recebeu o óleo de cártamo, que é o óleo rico em ômega 6, apresentou maior fibrose intersticial renal, ou seja, o ômega 6 aumentou a injúria renal. Então, gente, lembra, pacientes que apresentam quadro de insuficiência renal, é extremamente importante a gente lembrar dessa questão da relação ômega 6, ômega 3 na dieta, tá? O ideal, né, se é um paciente até que consome uma ração,
Como eu falei para vocês, uma dieta normal, ela sempre vai ter mais ômega 6 do que ômega 3. Como que eu posso melhorar essa relação? Suplementando o ômega 3. E nas osteoartroses? Nas osteoartroses, gente, o uso do ômega 3 ele é bem descrito e, novamente, aqui a gente vai falar de uma condição inflamatória, né? As osteoartroses não deixam de ser também uma condição inflamatória, aonde eu tenho uma resposta dos condrócitos a uma injúria crônica, né? Qual que é essa resposta? Essa resposta vai ser um reparo do dano ou o desenvolvimento da artrite. Então, sempre que você tem quadros de osteoartrose, a gente tem produção de citocinas inflamatórias que vão fazer a degradação da matriz cartilaginosa. E isso leva a uma bola de neve, né? É um quadro que não acaba nunca. É uma lesão levando à produção de citocinas inflamatórias, que vão causar mais inflamação, que vai causar mais lesão e assim por diante. Então, qual que é o meu objetivo quando eu penso em tratar uma osteoartrose? É reduzir a produção dessas citocinas inflamatórias, tá? Lembra, né, que eu falo, a composição da gordura da dieta é que vai interferir na composição dos fosfolipídios da membrana. Então, se você tem uma dieta muito rica em ômega 6, você vai ter uma membrana celular com muito ácido araquidônico, que vai acabar gerando prostaglandinas inflamatórias, tá? Lembra daquela cascata da inflamação. Aqui a gente tem um estudo, então, mostrando o uso de diferentes fontes de ômega 3, tá? Eles usaram óleo de peixe, óleo de crio e óleo de mexilhão, eles, na verdade, verificaram qual que era o potencial do ômega 3 de diferentes fontes nesse processo de degradação da matriz cartilaginosa em pacientes com osteoartroses. Então, olha só que interessante. Os 3 grupos receberam ômega 3, mas a fonte desse ômega 3 foi diferente. Então, eles viram que nos 3 grupos houve, sim, supressão de degradação da matriz cartilaginosa, redução na expressão de genes catabólicos e aumento na expressão de genes anabólicos, ou seja, a gente teve uma redução da condição inflamatória e uma melhora aí da condição de reparo dessa matriz cartilaginosa. Só que, se a gente for comparar o resultado nesses 3 grupos, eles observaram maior prevenção dessa degradação de colágeno e de proteoglicano no grupo óleo de peixe e no grupo óleo de crio, tá? Então, por mais que o mexilhão seja aí uma fonte de ômega 3, a gente tem uma concentração muito maior do ômega 3 no óleo de peixe e no óleo de crio. Então, esse trabalho mostra pra gente que, assim, não basta fornecer o ômega 3, é importante você saber qual que é a fonte desse ômega 3 para você ter uma boa concentração de EPA e de DHA nesse suplemento que você está fornecendo para o paciente. E nas hiperlipidemias, a indicação do ômega 3, ela já é bem reconhecida, né? Isso principalmente em humanos, a gente tem bastante descrição. Então, em pessoas que apresentam altos níveis de colesterol e triglicérides, os trabalhos mostram que o uso de ômega 3 em doses altas, em doses otimizadas, foi capaz de reduzir em mais de 50% o nível de triglicérides. E em cães, um trabalho de 2005 também mostrou que essa suplementação foi capaz de reduzir, né, os triglicérides. E o principal mecanismo de ação do ômega 3 para isso, na verdade, seria assim, são vários mecanismos, né, mas o principal seria a regulação de fatores de transcrição que levam à redução da lipogênese, aumento da beta-oxidação e ativação de lipases, tá? E esse efeito, gente, quando a gente pensa em usar ômega 3 para reduzir triglicérides, ele é dose dependente. E a gente tem vários trabalhos que mostram que doses baixas de ômega 3 não têm esse potencial de reduzir triglicérides, tá? Muitas vezes, o que você tem que fazer? O tratamento da hipertrigliceridemia vai consistir numa dieta com quantidade reduzida de gordura, associado ao ômega 3 e associado ao uso de fibratos ou estatinas. Então, não é que o ômega 3 por si só
vai resolver um quadro de hipertrigliceridemia. A gente tem que fazer o uso dos medicamentos, né, que normalmente são utilizados para isso, mais uma dieta controlada, associado à suplementação do ômega 3, que vai facilitar o processo de redução dos triglicérides. E na oncologia, né, para finalizar, que é a minha área, é a parte que eu mais gosto de falar, daria para a gente ficar aqui uma noite inteira só falando de ômega na oncologia. Por quê? Porque se a gente for ver, gente, olha só esse slide aqui. Esse slide mostra os diferentes mecanismos de ação pelo qual o ômega 3 pode beneficiar pacientes oncológicos, e são vários, tá? O principal, né? Vamos começar falando do que é semelhante ao que eu comentei até agora com vocês. Supressão da síntese de eicosanoides inflamatórios. Então, lembra que eu falei da caquexia cardíaca? Aqui é a mesma coisa, né? Então, o ômega 3, inibindo citocinas inflamatórias, vai prevenir quadro de caquexia e anorexia no paciente oncológico. Além disso, a gente tem estudos mostrando que o ômega 3 consegue interferir nos estágios iniciais da carcinogênese, ou seja, ele consegue suprimir a transformação maligna de uma célula. Ele ainda consegue induzir células tumorais à apoptose, ou seja, ele favorece a redução no crescimento tumoral. Estudos mostram que o ômega 3 ele é capaz de aumentar a peroxidação lipídica na membrana da célula, conferindo uma ação citotóxica seletiva, ou seja, ele causa um dano na membrana da célula tumoral, preservando células normais. Ele ainda é capaz de reduzir a angiogênese tumoral, que é aquele processo de formação de vasos sanguíneos que vão nutrir as células tumorais. O ômega 3 ainda consegue sensibilizar as células tumorais à quimioterapia e à radioterapia. Ele é capaz de interferir na expressão de genes que estão associados com a progressão tumoral e interferir em vias de transdução de sinais que estão associadas com proliferação celular. E ele é capaz de inibir um fator chamado NF-kappa-beta, que é um fator que induz muita inflamação sistêmica e que acaba favorecendo a progressão do câncer, tá? Então, gente, todos esses mecanismos que eu coloquei aqui são mecanismos onde a gente tem trabalhos, estudos na literatura mostrando essas diferentes ações do ômega 3 dentro da oncologia, tá? Nossa, mas como que o ômega 3 tem essa capacidade, né, de ter tantos benefícios? Então, de forma muito resumida aqui, para vocês entenderem, lembra que quando eu falo de ômega 3, eu estou falando em EPA e DHA. E para todas as patologias que eu mostrei aqui para vocês agora, a gente falou do ômega 3 de forma geral, mas dentro da oncologia eu vou separar um pouquinho algumas diferenças entre o EPA e o DHA. E essa diferença é a seguinte: o EPA, gente, ele vai estar sempre associado mais a um papel anti-inflamatório. Então, quando eu falo em inibição de citocina inflamatória, o DHA também faz isso, mas o EPA, ele faz mais. A gente tem muito mais trabalhos na literatura mostrando esse papel anti-inflamatório do EPA em relação ao DHA. Já o DHA, ele tem uma ação mais antitumoral mesmo. Por quê? Quando ele se incorpora na membrana da célula, tá? Esse desenho aqui ilustra uma membrana celular. E o DHA é essa bolinha verde. Quando ele se incorpora na membrana da célula, ele ativa alguns receptores presentes na célula, levando a uma redução na proliferação celular. Então, o DHA, muitas vezes, ele consegue ter uma ação direta, interferindo no crescimento tumoral, tá? Bom, de todos esses mecanismos que eu falei para vocês, vamos começar falando da caquexia, tá? O que é a caquexia do paciente oncológico? Ela é uma síndrome caracterizada não só pela perda de peso, mas principalmente pela perda de massa magra. Essa perda, ela é progressiva e involuntária, ou seja, por mais que o paciente esteja comendo, ele perde peso. Ela vem acompanhada da anorexia, né, da perda de apetite e de distúrbios metabólicos. E em pacientes oncológicos humanos, a caquexia, gente, ela é extremamente importante porque ela está associada com menor resposta a diversos tratamentos, ela está associada com perda na qualidade de vida, com maiores índices de morbidade e mortalidade, e ela chega a estar presente em 40% até 80% dos casos de pacientes com câncer, tá?
Na veterinária, a gente tem um estudo em cães mostrando que a caquexia pode atingir 69% dos cães e até 91% dos gatos. E esse estudo em gatos mostrou que aqueles gatos que tinham perda de peso no momento do diagnóstico tiveram até menor sobrevida em relação a gatos com câncer que apresentavam peso normal. Então, o controle da caquexia em pacientes oncológicos é extremamente importante. E quando eu falo, né, nos distúrbios metabólicos que ocorrem na caquexia, a gente tem distúrbios associados ao paciente com câncer, né? Então, quando você tem uma neoplasia, você tem a produção de citocinas inflamatórias pelo próprio hospedeiro, que vão levar a uma condição inflamatória. Essa condição inflamatória diminui a síntese proteica, né? Então, você está tendo uma perda de massa muscular associado a uma redução no ganho de massa magra. E essas citocinas inflamatórias vão reduzir o apetite também. E, por outro lado, você tem fatores catabólicos que são produzidos por células tumorais. Esses fatores catabólicos contribuem para a perda de massa magra e para a perda de tecido adiposo. Então, quando você junta todos esses fatores, a gente tem o que a gente chama de síndrome da caquexia, tá? Que nada mais é do que uma condição de caos metabólico que se instala no organismo do paciente devido a uma inflamação crônica. E por que acontece tudo isso? Na verdade, todas essas alterações metabólicas ocorrem porque o grande objetivo aqui é fornecer glicose para o tumor. Então, eu tenho perda de massa magra porque eu vou degradar a proteína para essa proteína virar aminoácido que vai fazer gliconeogênese para fornecer glicose para o tumor. Vai degradar tecido adiposo para essa gordura virar glicose para o tumor, tá? Então, são uma série de alterações metabólicas que vão fornecer glicose para o tumor em detrimento do paciente. E aí a gente tem vários trabalhos na oncologia humana, né? Eu citei aqui, 4 diferentes trabalhos falando sobre os benefícios do ômega 3 em pacientes que estão passando por químio ou por radioterapia. E o que esses trabalhos mostram? Que o uso de ômega 3 em pacientes oncológicos humanos favoreceu o ganho de massa magra, o ganho de peso, melhorou o apetite e melhorou a qualidade de vida dessas pessoas. Esse trabalho bem recente, de 2019, mostra o papel do ômega 3 em relação a essa questão da perda de massa magra. E esse trabalho ele é interessante porque ele aborda, né, tanto a perda de massa magra relacionado à caquexia do câncer, mas também a perda de massa magra que a gente chama de sarcopenia, que é aquela perda muscular fisiológica que ocorre com a idade, né? E o ômega 3, a partir do momento que ele se incorpora lá na membrana da célula muscular, ele favorece maior síntese proteica, ele reduz a expressão de fatores relacionados à proteólise, que é a perda de massa magra, ele melhora a função da mitocôndria nas células musculares e previne os quadros de perda de massa magra, tanto pela idade, como na caquexia associada ao câncer, tá? Então, a gente realmente tem trabalhos mais recentes mostrando os benefícios do ômega 3 para pacientes com quadro de perda muscular. Bom, uma outra utilização do ômega 3 seria em relação à supressão da carcinogênese e redução na proliferação tumoral, da proliferação celular. Por quê? O câncer, ele passa por diversas etapas, né? Aqui a gente tem uma célula, vamos pensar na célula normal, que sofreu uma mutação, por exemplo, pela radiação ultravioleta, e essa célula mutada é uma célula que a gente chama de iniciada, né? Então, após esse processo de mutação, né, onde ela sofre essa mutação, que eu tenho a iniciação, dessa fase de iniciação, eu vou ter duas opções aqui. Essa célula mutada, ela pode ser reparada, tá? Ou não, ou ela vai progredir no ciclo e vai passar para a fase de promoção. O que é a fase de promoção? A fase de promoção é quando essa célula continua sofrendo mutações e aí ela vai progredir para a fase de progressão.
e aqui na progressão eu tenho um acúmulo de mutações, eu já tenho câncer. Então, até eu ter um câncer, gente, essa célula que era normal e sofreu uma mutação inicial, ela vai passando por etapas, onde as mutações vão acumulando-se até se transformar numa célula maligna. E aonde que o ômega 3 entra aqui? O ômega 3, gente, consegue proteger a célula nessa fase aqui, na fase de iniciação. Ou seja, se você já tem o câncer instalado, o ômega 3, infelizmente, não vai reverter isso. Na fase aqui de progressão, também não. Mas na fase de iniciação, o ômega 3 consegue reverter e fazer essa célula voltar para o seu estado normal. Então, a gente diz que o ômega 3 consegue proteger as células no estágio de iniciação do câncer, tá? E como que o ômega 3 reduz a proliferação celular? Porque ele vai limitar a angiogênese tumoral, ele reduz esse fator aqui, que é um fator que estimula a produção de vasos sanguíneos, e ele favorece a apoptose, né, que é aqui a morte celular. Então, quando você tem uma célula mutada, de duas uma, ou essa célula vai ser reparada pelo organismo, ou se ela não foi reparada, ela vai sofrer apoptose, morte celular, são os nossos mecanismos de defesa, tá? Então, é como se o ômega conseguisse ativar esses mecanismos de defesa no organismo. E a gente tem vários trabalhos mostrando que o uso de ômega 3 foi capaz de inibir o crescimento de tumores em modelos experimentais. Além disso, alguns trabalhos mostram que o ômega consegue potencializar a ação da quimioterapia. Esses trabalhos já focam principalmente na ação do DHA, e a grande maioria deles falam da associação do DHA com a doxorubicina, tá? A maioria fala de doxorubicina ou de epirubicina, que são drogas muito utilizadas para o câncer de mama em mulheres, tá? Então, a maioria desses trabalhos focam em mulheres com câncer de mama que estavam recebendo quimioterapia, e essas mulheres receberam uma suplementação com o ômega 3, tá? Além da gente ter uma potencialização na ação do quimioterápico, esses trabalhos mostraram também que o DHA, ele foi até mais potente que o EPA nos processos de inibição de proliferação celular, invasão e metástase em linhagens celulares de carcinoma mamário, ou seja, num estudo in vitro, e em estudos em modelos experimentais com camundongos, tá? Camundongos onde eles induziram o câncer de mama e trataram esses animais com quimioterapia associado ao DHA. E um outro papel bem interessante do ômega 3, né, que são já estudos mais recentes, é em relação à modulação da expressão gênica, né? O que é isso? O ômega 3, ele consegue, vamos pensar assim de forma bem resumida, bem simples para vocês entenderem, ele consegue aumentar a expressão de genes que vão te proteger contra o câncer, e ele consegue reduzir a expressão de genes que vão favorecer o câncer, tá? Então, ele reduz a expressão de genes que estão associados com pior prognóstico, com angiogênese tumoral, com metástase, e genes até associados à resistência terapêutica, tá? Resistência à químio, por exemplo, e ele aumenta a expressão de genes relacionados à adesão celular e reparo de danos no DNA. Lembra que eu falei para vocês? O reparo da mutação de uma célula? A gente consegue isso através do ômega 3. Bom, saindo então um pouquinho da oncologia, né? As outras indicações lá que eu citei para vocês, que a gente tem trabalhos também, seria para disfunção cognitiva, um estudo com 125 cães que apresentavam distúrbios cognitivos. Esses animais receberam uma dieta com antioxidantes, mais DHA, e aqui, quando a gente fala em disfunção cognitiva, normalmente esse papel ele é mais atribuído ao DHA do que tanto ao EPA, tá? Então, esses pacientes receberam uma dieta rica em DHA e antioxidantes, e um outro grupo recebeu uma dieta controle, que era o grupo placebo, por 60 dias. E eles verificaram ao final do estudo que os animais que receberam a dieta suplementada tiveram uma melhora significante em 14
de 16 alterações comportamentais que foram listadas no estudo, enquanto que o grupo placebo teve melhora em apenas 4 dessas 16 alterações, e o grupo que recebeu a dieta suplementada apresentou melhora na agilidade, no reconhecimento de membros da família e no reconhecimento de outros animais, e os tutores relataram também melhora em comportamentos de lambedura constante e outros comportamentos viciosos. Então, para a disfunção cognitiva, a suplementação com ômega 3 e antioxidantes, gente, é extremamente benéfica. E para gatos, né? Para gatos, infelizmente, a gente tem poucos estudos na literatura, mas alguns estudos mostram também benefícios do ômega 3 para dermatopatias, né? Também quadros de dermatite atópica, hipersensibilidade alimentar e para gatos com complexo do granuloma eosinofílico felino. Estudos também mostrando os benefícios do ômega 3 para gatos nefropatas. Eles observaram também uma redução da pressão arterial em gatos que recebiam uma dieta com uma relação ômega 6, ômega 3 menor, e uma possível melhora na filtração glomerular nesses pacientes. Tem estudos também mostrando benefícios do ômega 3 em gatos que apresentavam osteoartrose, tá? Os animais que receberam a suplementação tiveram um quadro de alívio de dor e melhora no nível de atividade e mobilidade. E importantíssimo, né, o uso do ômega 3 para gatos obesos. A gente tem visto aí, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem lidado com uma epidemia de obesidade, né, em gatos, e a gente sabe que esses gatos obesos são muito mais predispostos a desenvolver resistência insulínica e diabetes mellitus, e um estudo com ômega 3 em gatos obesos mostrou que esses gatos que receberam o ômega, eles tiveram uma redução na secreção de insulina e um menor risco do desenvolvimento de diabetes, então melhorou a sensibilidade desses gatos à insulina, e poucos estudos aí, mas mostrando também benefícios do ômega 3 para gatos com diagnóstico de câncer. Agora, vocês vão me perguntar, ômega 3 tem efeito colateral, né? E aí, esse trabalho de 2013, ele cita alguns possíveis efeitos colaterais do ômega. Eles falam sobre uma possível alteração na função plaquetária. Então, a gente pede só, assim, não que o paciente não possa tomar, mas como eu falei para vocês, para algumas patologias, a gente tem que usar doses altas de ômega 3. Então, se você tem um paciente que apresenta distúrbios de coagulação ou plaquetas baixas no hemograma, você não deve fazer o uso de doses altas de ômega 3, ou talvez até suspender mesmo o uso do ômega 3 durante um período, até os exames normalizarem, tá? Efeitos adversos gastrointestinais, então, para paciente que nunca fez uso do ômega e vai começar, às vezes esses pacientes podem ter diarreia, mas isso está mais associado ao ômega 3 em cápsula, na forma de óleo de peixe, e exposição a toxinas por metais pesados. Por quê? Porque quando você tem o ômega 3 que usa como fonte o óleo de peixe, se esse peixe for contaminado com metais pesados, o seu ômega pode estar contaminado também. Então, é extremamente importante que o produto que você está receitando para o seu paciente seja de uma fonte confiável. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar de ômega para vocês. Na verdade, acho que vocês devem ter percebido que é um assunto muito extenso, né? Como eu falei, dava para a gente ficar a noite inteira falando de ômega. Se a gente for ver só os usos do ômega para humanos, a gente tem diversos trabalhos. Na veterinária tem alguma coisa, claro que não tanto assim, mas a gente já tem muitos trabalhos que mostram os benefícios do ômega para os nossos pacientes, tá? Estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida e queria convidar vocês para seguirem também a minha página no Instagram, que é o OncoJK. Na verdade, não é minha, é a minha página junto com a doutora Karen Batinsky, tá? A doutora Karen Batinsky, ela é oncologista também, assim como eu. Nessa nossa página, OncoJK, a gente sempre faz posts, né, relacionados à oncologia. A gente mostra algumas informações de trabalhos recentes, e eu e a Karen, desde que começou essa pandemia,
que veio essa onda, né, de cursos online, eu acho que isso é algo que veio para ficar. Então, a gente está fazendo alguns cursos online todo mês, ou mês sim, mês não, mas a gente sempre posta os nossos cursos lá na nossa página, no OncoJK, então convido todos vocês a nos seguirem no Instagram, inclusive, agora em março, para os amantes aí de felinos, né, dia 21 agora, vai ter um curso com a doutora Karen e a doutora Renata. Esse curso vai falar sobre suporte do paciente felino durante o tratamento oncológico, osteosarcoma, existe diferença entre cães e gatos, e vai falar sobre o sarcoma de aplicação em felinos, o que não fazer, tá? São sempre cursos online, via Zoom. Para abril, a gente já está programando outro curso, então quem tiver interesse é só entrar lá na nossa página. Os nossos cursos são gravados, a gente deixa disponibilizado por uns dias aí para o pessoal, para quem não consegue assistir no dia. Como eu falei, essa questão do curso online, a gente achou muito benéfico, porque a gente tem a oportunidade de ter contato com veterinários do país todo, né, coisa que antigamente, quando tinham só os cursos presenciais, isso não era possível. Então, a gente pretende manter esses nossos cursinhos online aí todo mês. Quem tiver interesse em fazer a inscrição para o curso, pode mandar um e-mail, né, para o oncologiajulianakaren@gmail.com. É só mandar um e-mail, que aí a Karen passa todas as informações para vocês. Mas, mesmo quem não tem interesse em fazer o curso, mas quiser ver lá alguns posts que a gente coloca sempre relacionados a, né, fazendo esse link da oncologia com a clínica geral, é só seguir a nossa página, que a gente sempre coloca bastante coisa para vocês, tá bom? Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Obrigada. Opa, obrigado, Juliana, obrigado mesmo. Pessoal, eu vou estar abrindo uns minutos, como a doutora Juliana se propôs, a estar esclarecendo dúvidas, para que se alguém tiver alguma pergunta e puder fazer diretamente a ela. Vamos lá, pessoal? Dúvidas? Não tenham vergonha. Quem tiver acanhado e quiser mandar dúvida para o e-mail aqui também pode, tá? Não tem problema. Eu respondo via e-mail. Uhum. Oi, doutora, deixa eu tirar só uma dúvida. Sim. Essa proporção de ômega, como que a gente calcula do ideal da suplementação 5:1 em vários casos? Então, na verdade, é super difícil de você conseguir calcular isso, tá? Se você quiser calcular o pé da letra, você teria que ter um programa de nutrição que faz isso, para você jogar a dieta do paciente nesse programa, porque, como eu falei, cada alimento que o paciente consome vai ter uma quantidade de ômega. Então, você teria que jogar isso num programa para ele te dar a quantidade de ômega 6 que você tem na dieta e de ômega 3, que normalmente é baixa, para ver o quanto você precisa suplementar. Então, de forma geral, o que eu costumo fazer? Eu não faço esse cálculo, porque isso não é algo prático para a gente fazer na rotina, mas o que eu acabo fazendo é a suplementação do ômega, e aí, de acordo com a utilização, se é para um paciente com caquexia, ou se é para um paciente com hipertrigliceridemia, aí eu vou me baseando pelas doses que tem na literatura. Eu não coloquei nessa apresentação, porque para cada indicação tinha uma dose diferente. Mas se você quiser, depois eu posso te passar os dados da literatura, onde eles têm as doses para cada indicação, para nefropata, para osteoartrose, para hiperlipidemia. Então, assim, se você fizer a dose indicada, você já vai estar reduzindo a relação ômega 6 ômega 3 da dieta. Mas para calcular especificamente, você teria que ter um programa de nutrição e jogar isso no programa. Ah, perfeito, não, ok, obrigada. Nada.
Nossa, foi sensacional, todas as informações. Muito obrigada. Ai, obrigada, agradeço, fico feliz. Vamos lá, mais alguém, pessoal? Doutora, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber assim, a diferença de tempo do emagrecimento do cão. Por exemplo, um emagrecimento normal de velhice e um emagrecimento, né, de tumor, oriundo de um tumor, né? Nos dois casos, o ômega 3, ele tem a mesma dosagem, a mesma, como é que se diz, o mesmo efeito curativo ou não? Olha, quando a gente fala em caquexia oncológica, esse é o pior quadro de todos, tá? Na caquexia oncológica, o grau de massa magra e a velocidade de perda de massa magra vai ser muito mais acelerado do que o da sarcopenia, tá? A sarcopenia pela idade. Na caquexia oncológica, a gente indica uma dose. Lembra que eu falei que o EPA ele é mais anti-inflamatório, então a gente se baseia pela dose do EPA. Então, a gente indica uma dose de 40 miligramas por quilo de EPA para o paciente que apresenta caquexia oncológica, tá? Se você estiver dando para um paciente idoso, pensando em prevenir a sarcopenia, aí você pode usar já uma dose mais baixa, cerca de... Alguns trabalhos falam em 18 miligramas por quilo, eu acho um pouco baixo, eu tentaria ficar pelo menos em 25 miligramas quilo de EPA, tá? Eu não sei te precisar, assim, velocidade, falar em tempo, né? Um vai perder em 1 mês, o outro vai perder em 6 meses, não dá pra gente dizer isso. Mas uma dica que eu sempre dou é assim, em humanos, para vocês terem uma ideia, uma perda de 2% do peso no paciente oncológico já é significante. 2% de peso já vai impactar na sobrevida dessa pessoa, tá? Na veterinária, a gente não tem estudos tão precisos assim, mas a gente tem um estudo que graduou a perda de peso do paciente oncológico em uma perda até 5%, de 5% a 10% e acima de 10%. Quando a gente fala numa perda de 5%, se vocês forem parar para pensar, é uma perda discreta, né? E às vezes é uma perda que na rotina se atende aquele paciente, você nem percebe. Então, uma dica que eu dou, primeiro, nunca deixe de pesar o seu paciente. Segundo, quando você anotar o peso, compara com o da consulta anterior e se ele tiver perdido, calcula quantos por cento ele perdeu. Porque se foi 5% num paciente oncológico, isso já é um sinal de alerta que ele pode ter caquexia. Porque a caquexia, como eu falei, o tema é muito extenso, né? Então eu resumi. Mas a caquexia, ela tem estágios. Você tem o estágio inicial, e no estágio inicial é uma fase onde você tem só aumento das citocinas inflamatórias, sem necessariamente ter a perda de massa magra ainda. Então, vamos dizer assim, entre aspas, é uma fase subclínica da caquexia. Você já tem uma inflamação sistêmica, mas não é aquela perda de peso evidente, que você bate o olho no paciente e fala, nossa, como ele emagreceu, tá? Aí você tem a fase onde você tem já uma caquexia mais avançada, aí nessa fase o paciente começa a perder peso, e aí você tem a fase final da caquexia. Na fase final é quando ele está com aquela perda de peso acentuada, e que aí, na verdade, já é uma fase irreversível, e é uma fase onde você vai perder o seu paciente, não é nem pelo câncer, você vai perder da caquexia, tá? Isso a gente tem muito bem descrito em humanos, e assim, a caquexia num estágio final, num estágio terminal em humanos, a expectativa de vida dessa pessoa é de 3 meses só, tá? Em cães, não tenho trabalhos que deem esses dados, mas se eu for te falar pela minha rotina de atendimento na oncologia, quando a gente pega um paciente caquético, estágio terminal, é um paciente que, infelizmente, eu não consigo nem entrar com tratamento. Ele não vai suportar uma cirurgia, ele não vai suportar uma quimioterapia, muito menos uma radioterapia,
tá? Então, o que eu gostaria que vocês trabalhassem é muito mais a questão da prevenção do que, de repente, tratar isso quando a caquexia já está instalada, porque aí é muito mais difícil da gente conseguir tirar o paciente desse quadro, tá? Então, considera para o oncológico 40 miligramas por quilo de EPA. Tá ótimo, muito obrigado. De nada. Professora, pessoal? qual ômega marca comercial a senhora prescreve? E não é a mesma, imagino eu, para situações. Por exemplo, um animal oncológico é uma marca, um animal idoso é outra marca. Qual você prescreve? Então, aí vai depender muito qual que seria a indicação e vai depender muito da tolerância do paciente, né? Eu acho que o Márcio vai falar um pouco melhor agora sobre isso, né? Sobre a questão de apresentação do ômega, por quê? Porque se você for ver, a grande maioria dos ômegas que a gente tem disponíveis no mercado, isso tanto humanos como veterinários, eles são na forma de cápsulas de óleo de peixe, tá? O problema, como eu falei, é que às vezes o óleo de peixe ele pode ter como efeito colateral distúrbios gastrointestinais, principalmente se a gente for tentar fazer essa dose otimizada. Vou dar o exemplo do meu cachorro aqui em casa. Ele é cardiopata grave e eu tentei fazer uma dose mais alta de ômega para ele, com óleo de peixe. E mesmo fazendo gradualmente, sempre que eu chego na dose mais alta, ele tem muita diarreia. Então, fiquei frustrada, porque eu não consegui fazer a dose que eu queria nele, tá? Se é um paciente que aceita bem a cápsula de óleo de peixe, ok, você pode dar. A grande maioria dos ômegas no mercado, quando você vai olhar a composição, não sei se vocês já repararam nisso, mas a grande maioria, eles vão ter sempre uma concentração mais alta de EPA e uma concentração menor de DHA. Os ômegas, em geral, eles costumam ser assim, 1,5 de EPA para 1 de DHA, tá? Como a gente tem algumas indicações, né? Como eu falei para vocês, pacientes oncológicos, pensando no potencial antitumoral do EPA, e distúrbios cognitivos, onde o benefício maior é mais do DHA e não tanto do EPA, aí seria interessante você prescrever um ômega que a cápsula tenha mais DHA do que EPA, tá? Então, assim, como eu falei, depende muito da indicação e vai depender da tolerância do paciente. Tem paciente que você não vai conseguir usar o óleo de peixe, seja porque o animal não consegue engolir a cápsula, não consegue comer. Já tive pacientes que o animal até gostou da cápsula, mas o tutor fala que não aguenta o cheiro de óleo de peixe que fica no animal. Então, a vantagem é que a gente tem diferentes formas do ômega, e o Márcio vai mostrar para vocês, né? E aí, de acordo com a sua indicação e com a aceitação do paciente, você pode optar por uma marca ou por outra. Mas eu vou muito assim, de acordo com o que eu quero usar e se o meu paciente aceita ou não. Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguém, pessoal? Doutora, boa noite. Sim. Em questão dos ômegas humanos, a gente às vezes tem muito tutor que quer usar. O que você pode me dizer sobre? Do ômega humano, o que eu posso te dizer é para tomar cuidado, porque ele pode ser uma grande pegadinha, tá? Mais uma vez, eu vou voltar para o uso terapêutico do ômega. Nesses quadros que eu passei para vocês, são doses altas que a gente tem que utilizar. E não é raro, né, o tutor falar, posso comprar o humano porque é mais barato? Então, também tem um slide até que eu uso numa apresentação que eu já fiz de ômega, mas não coloquei nessa apresentação, que mostra exatamente isso. Eu peguei vários ômegas humanos e comparei com ômega veterinário. E assim, se for um animal pequeno, talvez você consiga usar, tá? Então, por exemplo, a grande maioria dos ômegas humanos, a hora que você olha o rótulo,
ele vai ter 180 miligramas de EPA e 120 miligramas de DHA por cápsula, tá? Isso é a grande maioria dos ômegas. Aí você vai falar, não, mas aqui ele tá falando ômega 1000 no rótulo, tá? Ele fala 1000 no rótulo. A hora que você vira e vai ler lá atrás a tabelinha, a bula, você vai ver que muitas vezes a quantidade que ele colocou é em 2, é em 3 cápsulas, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu sempre ensino o tutor a ler bula de ômega, para ver se ele não está sendo enganado. Mas vamos pegar essa concentração básica aí que eu falei das cápsulas humanas, né? 120 de EPA, 180 de EPA e 120 de DHA. Isso normalmente é o que você vai encontrar nas farmácias. 180 miligramas de EPA, se eu estiver querendo dar um ômega humano para um paciente oncológico, né, pensando na caquexia, e aí eu falei que a dose ideal é 40 miligramas por quilo, se você fizer a conta, então significa que uma cápsula do ômega humano, ela vai dar para um paciente de 4,5 kg. Ou seja, não vai adiantar muita coisa. Você pega um paciente aí de 20 quilos, ele teria que tomar 5 cápsulas do humano, tá? Então, às vezes, se é animal pequeno, e dependendo de qual é a minha utilização, eu faço a conta. Se dá para usar, o tutor consegue dar e o animal aceita, ok. Mas, às vezes, se é animal grande, eu quero fazer uma dose otimizada, dificilmente você vai conseguir essa concentração no humano. Aí, por incrível que pareça, nos ômegas veterinários a gente tem um produto melhor. Mais alguém, pessoal? Oi, boa noite. Boa noite. Professora, eu sempre foquei mais no DHA para paciente oncológico, né? Sim. E eu vi que você está falando bastante do EPA na caquexia, aí eu fiquei meio confusa. Tá. Então é assim, ó, qual regra, entre aspas, né? Porque não existe regra, mas como que eu costumo abordar o uso do ômega para paciente oncológico? Se é um paciente que chega para mim com sinais de caquexia, então perda de peso, perda de apetite, uma perda de massa magra importante, eu vou priorizar o EPA no meu ômega 3. Então, eu vou fazer o cálculo dos 40 miligramas quilo. Se é um paciente que não apresenta nenhum desses sintomas, está comendo normal, está com peso normal, então eu vou priorizar o meu potencial antitumoral do DHA. E aí o DHA, para ele exercer esse papel antitumoral, a dose ideal dele é de 25 a 30 miligramas por quilo. Aí você tem que fazer esse cálculo para ver quanto ele vai precisar aí de acordo com o ômega que você vai receitar. Mas aí você pode sim priorizar o DHA mesmo. E faz esse cálculo de 25 a 30, de preferência 30 miligramas quilo de DHA. Tá ótimo, perfeito. Obrigada, viu? Mais alguém, pessoal? Não? Sim? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, eu vou entrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que a Juliana vai ficar mais esses 15 minutos. E aí a gente direciona. Tudo bem? Tá ótimo. Eu preciso encerrar meu compartilhamento de tela, né? Já entrou, doutora, mas se quiser, fique à vontade, mas eu acredito que minha tela já entrou. Vamos lá, pessoal. Certo. Boa noite a todos. Depois de uma excelente palestra dessa da doutora Juliana, eu acho que não tem mais muito o que falar, a não ser do nosso Nutrafases Ômega, tá? Porque eu vou estar fazendo uma apresentação rápida para vocês. Lembrando que o nosso Nutrafases Ômega, ele é eu acredito que por enquanto é o único do mercado que é em tablete mastigável. Esse tablete, ele é composto por 80% de carne suína hidrolisada. Por que carne suína hidrolisada? Porque ela possui um baixíssimo peso molecular. Ou seja, a probabilidade de um cachorro com alergia alimentar, com uma alergia trofoalérgica, sofrer algum dano com esse nosso produto é praticamente muito pequeno. Um outro problema que nós temos também com as cápsulas soft gel de ômega 3 no mercado é que elas são muito grandes.
Imagine a gente pensar num York, gente, de 2 quilos, 2,5 quilos, e eles estarem consumindo uma cápsula dessa de ômega 3, imagine como que a gente vai fazer ele engolir. Um outro problema também muito grande que a gente encontra no mercado das cápsulas de soft gel é aquele cheiro de peixe que fica dentro do hálito do animal. Hoje o animal ele já não fica mais no quintal, né? Ele está muito próximo do tutor, ele está em cima da cama dele. E esse cheiro de peixe muitas vezes acaba incomodando e aumentando aquela distância, diminuindo muito a interação entre tutor e animal. Então, realmente, isso acaba sendo um problema. Um outro problema muito grande também é a questão de alguns ômegas possuírem uma quantidade muito grande de metais pesados, né? Hoje a gente sabe que os nossos oceanos eles estão totalmente contaminados de mercúrio e bisfenol A, que às vezes aquilo que a gente poderia estar dando para o nosso animal, que em vez de conferir benefício, acaba gerando prejuízo. Um outro problema também é que o ômega 3, como ele é uma gordura muito boa, de uma cadeia ramificada muito grande, e isso quer dizer que ele oxida com muita facilidade, né? E como a doutora falou, hoje a gente não tem uma qualidade muito grande em algumas marcas humanas, né? Vocês observarem as marcas de ômega 3 veterinário, dificilmente vocês vão encontrar uma embalagem transparente. Muito pelo contrário, as embalagens veterinárias geralmente elas são totalmente escuras e embalagens duplas, né? Porque protege essa embalagem do calor e protege essa embalagem da incidência de luz. Porque o ômega 3 ele acaba oxidando com muita facilidade. E a gente sabe que um óleo oxidado, a única coisa que ele serve é para criar placa de ateroma dentro das artérias, e aquilo que era para gerar um benefício para a questão cardiológica, acaba gerando um prejuízo muito maior. Então, realmente, esse é um dos cuidados e esse é um dos pontos positivos do nosso ômega 3 sem tablete mastigável. E contando um pouquinho da história do ômega 3, o Dr. Denberg, esse médico ainda é vivo, ele está com seus 90 e poucos anos, ele estudando a vida dos esquimós, ele percebeu que a qualidade de vida deles era um pouco superior à nossa, né? Porque eles não tinham histórico de câncer, artrite, cardiopatia, acidente vascular cerebral, e a alimentação deles era praticamente baseada em consumo de peixe, pessoal, porque os esquimós, eles se alimentam de carne de baleia, de carne de foca, entre outros peixes gordos, e até porque esse povo precisa de uma quantidade muito grande de gordura, né? E analisando a quantidade de gordura que esses animais, que essas pessoas consumiam, que essa população consumia, resultava em mais ou menos 14 gramas de ômega 3 por dia dentre a alimentação que eles consumiam. Então, realmente, a gordura proveniente de ômega 3, o Dr. Denberg constatou que realmente havia um benefício muito grande para a questão de históricos de câncer, artrite, cardiopatia, acidente vascular cerebral, tá? Tromboses, entre outros benefícios, tá? E o ômega 3, como a doutora comentou muito bem, ele é um ácido graxo essencial. Se é um ácido graxo, a gente sabe que é uma gordura. Isso é essencial, quer dizer que o nosso corpo não produz. Ou seja, a gente só consegue ingeri-los devido à nossa alimentação, que geralmente é a base de peixes gordos e algumas sementes, mas a gente viu que as sementes às vezes não têm aquelas funções do EPA e do DHA que é tão importante para a gente, ou através da suplementação, que é o mais indicado. E a gente sabe que quando a gente ingere essas gorduras, a gente acaba se beneficiando das ações anti-inflamatórias, da diminuição de trombos, da ação antioxidante e até mesmo antitumoral. Fora as ações de doenças cardiovasculares, de tromboses e acidente vascular cerebral, assim como a gente via nesse povo de esquimós que o Dr. Denberg acabou estudando. E quais os benefícios do nosso Nutrafases ômega, né? O Nutrafases ômega ele é obtido através da microencapsulação do óleo de peixe e da alga Zicositrium, tá? Na qual apresenta os mesmos bioativos que nós encontramos no óleo de peixe da natureza, constituinte do EPA e do DHA, tá? Por se tratar de um óleo com alto peso molecular, pessoal, esse óleo ramifica muito fácil. E a microencapsulação,
ela é eficaz como uma protetora dessa rancificação, até porque, como eu falei, um óleo rancificado, um óleo oxidado, ele só serve para criar placa de ateroma. Então, com isso, a gente consegue garantir a biodisponibilidade desses nutrientes que possui dentro do ômega, além de aumentar o seu tempo de prateleira. A grosso modo, o que nós fazemos? Nós pegamos os óleos de peixe, juntamente com a alga Zicositrum, a gente viu que o Dr. Denberg, quando ele estudou os esquimós, e ele viu que a qualidade de vida dessas pessoas era muito alta, justamente pelo consumo de peixes que eles consumiam, e esses peixes possuíam aquelas gorduras que a gente via do ômega 3, além do EPA, que tem a sua função anti-inflamatória, o DHA, que possui a sua função cognitiva, de melhora cognitiva e antitumoral, como a doutora bem citou. A gente viu realmente que o DHA ele aumenta o favorecimento da comunicação entre os neurônios e o cérebro, ajudando na concentração, memória, entre outros ativos. E o EPA, ele tem aquela função protetora, né, e anti-inflamatória, que ajuda a evitar a formação de trombos no sangue, doenças cardiovasculares, AVCs, emagrecimento, entre outros. Mas o que eu quis falar? O que eu quero dizer com isso? O Dr. Denberg, então, estudou que essa população de esquimós consumiam esses peixes, e esses peixes maiores, como baleia e foca, ela se alimenta de peixes menores. E esses peixes menores se alimentam de fitoplânctons. E, na verdade, esses fitoplânctons nada mais são do que umas algas chamadas Zicositrum. Então, para modificar toda essa cascata e a gente conseguir aumentar a quantidade de EPA e DHA do nosso produto, nós colocamos o próprio óleo de peixe dentro do nosso produto, além de a gente quebrando essa cascata, quebrando todo esse ciclo e colocando parte dessas algas que são responsáveis pela biotransformação do EPA e do DHA. Então, é por isso que hoje o ômega 3 Nutrafase, ele possui a maior concentração de EPA e DHA do mercado, tá? E as suas principais vantagens são, principal vantagem é a facilidade de administração do produto. Como é um produto com 80% de carne, o animal ele tende a pegar esse produto com muita facilidade, ele é aceito por 98% dos cães, tá? Quando a gente oferece para eles, e aumentando em si a interação entre o tutor e o animal. Ele tem o maior tempo de shelf life, de prateleira, então o risco de adulteração, de rancificação desse produto é muito pequeno. Ele tem o menor risco de adulteração, então realmente hoje a quantidade de óleos que a gente compra, que a gente vê no mercado, que é somente óleo de linhaça ou óleo de semente e a quantidade de EPA e DHA é muito baixa. O produto encapsulado ele não oxida com facilidade, a gente vê as empresas de ração fazendo isso há muito tempo, transformando esse óleo em pó e a partir daí entrando no processo de extrusão. Ele não ocasiona retrogosto, né, que é aquele cheiro horrível que fica na boca do animal depois que ele consome. O nosso produto também é enriquecido com altas doses de EPA e DHA, justamente porque a gente coloca a própria alga Zicositrum, que é responsável pela biotransformação dessas moléculas, lembrando que o EPA ela tem ação anti-inflamatória e evita a formação de trombos no sangue, ajuda no não aparecimento de doenças cardiovasculares, no acidente vascular cerebral, ajuda no emagrecimento, e o DHA a gente sabe que está presente na estrutura funcional do cérebro, né? Atuando como antioxidante, antitumoral, e além de favorecer a comunicação entre os neurônios e o cérebro. E o nosso produto também é enriquecido com vitamina A e selênio, que é um outro antioxidante. E para quem tem dúvida do nosso ômega 3 não sem cápsula, aqui eu gosto de colocar sempre essa foto que mostra os ômega 3 como eles são comercializados fora do Brasil, né? Mostrando que realmente aquela questão daquela cápsula em soft gel realmente está ficando um pouco ultrapassado. Aquele produto que muitas vezes a gente não consegue estar administrando para o nosso animal, que o tutor tem dificuldade em estar administrando para o animal e muitas vezes confere não utilização correta ou abandono do tratamento, realmente lá fora já está um pouco ultrapassada. Sem contar o risco de oxidação desse óleo, que uma vez que um óleo de cadeia longa, a probabilidade de rancificação é muito grande, tá?
E lembrando que 9 entre 10 nutricionistas veterinários recomendam o ômega 3 para os seus pacientes, até mesmo devido aos seus grandes benefícios. E os principais benefícios para o cão e o gato, como a doutora comentou alguns, vale a pena ressaltar, é o controle das reações de inflamação e aumento do sistema imune, sendo importante para animais senis, com alergia, com problemas articulares e inflamações crônicas, tá? É importante para o desenvolvimento dos filhotes, principalmente devido à função da retina e cérebro. Gente, lembra que o produto possui DHA. O DHA está presente no cérebro, ele atua como antioxidante, ele favorece a comunicação entre neurônio e cérebro. Então, aquele animal que está aprendendo realmente onde fazer o seu xixi, seu cocô, ter esse aporte e esse aumento realmente de DHA, de gordura dentro da parte cerebral, realmente é muito importante, tá? Além dos animais que realmente tende a animal senil também, que geralmente ele acaba tendo uma deficiência cognitiva, a gente sabe que tratamento humano para Alzheimer humano, a gente sabe que o alto índice e alta prescrição de DHA é muito comum. Prevenção no tratamento de câncer, que a doutora Juliana deu uma excelente aula, melhora a função cardíaca e renal, melhora a função cognitiva de cães filhotes e idosos, reduz as doenças inflamatórias intestinais, como síndrome do intestino irritável, previne e melhora as arritmias cardíacas e para gatos ainda há relatos de contribuir para a redução de incidência de uritíase, que é de cálculos urinários, tá? Então, realmente, esse é o nosso rótulo de EPA do nosso produto. Lembrando que para cada tablete a gente tem 123 miligramas de DHA e 190 miligramas de EPA, uma dose um pouco maior do que a maior parte dos nossos concorrentes, se a gente for comparar com o de 500 miligramas, tá? E a posologia é na média de um tablete ao dia para manutenção. Lembrando, se o animal tiver alguma doença congênita ou alguma patologia, essas doses devem ser ajustadas a critério do médico veterinário. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à inteira disposição. Tá, pessoal? Lembrando que que a aula da doutora Juliana foi gravada e estará disponível na nossa página da Vetzan no YouTube, tá, pessoal? Eu acredito que até o final dessa semana já deve estar lá, para que vocês consigam estar indicando para outros médicos veterinários, para outros colegas, ou algumas pessoas que não puderam estar assistindo ela aqui no momento. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, a doutora Juliana está na sala ainda. Também estou aqui. Como eu não coloquei nada de doses, pessoal, na apresentação, qualquer coisa eu vou lá depois na página que eu passei para vocês, o OncoJK, e aí eu faço um post com essas doses que eu passei aqui nas perguntas que me fizeram, tá bom? Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Bom, então vamos encerrar essa noite. Doutora Juliana, em nome da Vetzan, nós agradecemos imensamente por essa aula fantástica, né, por todo esse conhecimento que a senhora compartilhou conosco. A Vetzan agradece de todo o coração, viu? E sabe que é muito bem-vinda. A gente tem um prazer enorme de poder estar junto com a senhora, de estar junto e aprendendo muito, né? Então, vão ter outras oportunidades nós estarmos juntos. Agradeço e assim, deixo aberto a todos que está aqui para conhecer a OncoJK, né, uma semente que começa agora, né, doutora, mas que tem muito a agregar com todos os médicos veterinários aí do Brasil, né, o trabalho da doutora Juliana junto com a Karen, com o Rodrigo, né, para trazer um trabalho junto aos oncologistas, né, um trabalho incessante aí para conseguir que a classe cada vez se organize mais, isso é muito importante, e está de portas abertas para todos a conhecer o trabalho e conhecer um pouco mais sobre o que a OncoJK tem a oferecer. Obrigado, doutora, obrigado em nome de todos nós da Vetzan. Obrigada, Marcos. Agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço pelas palavras. Realmente a gente está investindo aí na nossa página lá no OncoJK. Como eu falei, a gente tem sempre feito posts, né, para o pessoal.
Para quem já me conhece, sabe que eu gosto bastante dessa área de nutrição. Vou ver se eu começo a colocar algumas coisas mais voltadas para Nutri lá também, que eu sei que tem bastante gente que tem interesse, né? E essa parte, principalmente de nutrição oncológica, que é um tema tão específico, né? E a gente tem pouquíssima coisa na literatura veterinária, está melhorando, as coisas estão chegando, Sim. mas comparado à nutrição oncológica humana, a gente está engatinhando, então eu sempre estou atrás de informação, eu vejo muito como que o que tem sido feito na nutrição oncológica humana, para ver o que a gente poderia trazer de informação para a veterinária, e estou à disposição sempre aí para vocês, para programar novas lives, passar informação aí para o pessoal, que eu acho que, assim, informações não faltam, né? Eu falo, o mundo da oncologia, ele é um mundo que, assim, os estudos vão sempre se renovando, cada vez é um tratamento novo, cada vez é uma coisa nova, é um método diagnóstico diferente, não tem como a gente parar, tem que estar sempre se atualizando. E eu acho que essa oportunidade, né, vamos tentar tirar o lado bom disso tudo que está acontecendo, que eu acho que foi realmente essa disseminação dos cursos online, onde a gente pode atingir um público maior e levar informação cada vez mais para as pessoas. Então, eu acho isso muito, muito positivo e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigado, doutora. Então, uma boa noite a todos. E semana que vem nós vamos estar mandando convite, teremos uma nova live na semana que vem, né? Vamos falar sobre qual que é o tema, Márcio? Sobre os benefícios do uso contínuo do probiótico. Os benefícios do uso contínuo dos probióticos. Na outra semana, a doutora Maiara, na outra semana, a doutora Simone da Hemovete, que trabalha junto também com a doutora Juliana. Então, vamos ter lives constantes aí. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Fiquem bem. Boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, meninos. Boa noite. Boa noite a todos.